Olá, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E nós vamos reproduzir em seguida um programa extraordinário da leva da Web Rádio Estação da Luz. Como vocês sabem, a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por que eu falo isso? É porque antes eu cheguei a reproduzir algumas palestras, alguns vídeos de alguns irmãos e suspenderam a publicação. Achando que eu ganhava dinheiro com isso. O argumento é esse, que eu ganhava dinheiro e, consequentemente, me coibiram de fazer a divulgação. Nós estamos fazendo a divulgação da doutrina. Agora nós estamos já fizemos a publicação de todas as obras da codificação, de livros suplementares, de textos, palestras, vídeos, entrevistas. E agora nós estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Estação da Luz. Uma programação simplesmente excepcional. O Elielso Tavares, está fazendo um trabalho sinceramente muito bom. Todos os dias nós temos programas pela manhã, de segunda a sexta, 8 horas da manhã temos programas. Toda noite nós temos 3, 4 programas, toda noite, programas espíritas, e nós estamos pegando, não dá para publicar tudo, mas nós pegamos alguns deles, estamos aqui enchendo a nossa página com esse acervo, que vai servir para você estudar, para você pesquisar e para o seu deleite. Portanto, queremos agradecer a sua companhia e hoje nós vamos reproduzir o programa Nos Domínios da Mediunidade, programa número 16, com Amadeu Ferreira, Delcio Soares, Renato Bezerra, Ivan Augusto e Alexandre Santos, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado por estar conosco e aí, agradecido que estamos, convidamos para nos acompanhar em mais esse programa. Bom dia você, meu irmão, bom dia você, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz de Natal para todo o planeta, agora também no Facebook e no YouTube. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, lá em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Norte e também do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, lá em Goianás, São Paulo. Mas hoje é sexta-feira, é dia de programa Nos Domínios da Mediunidade. E agora vamos cumprimentar os irmãos que já estão conosco aqui no estúdio para fazermos um programa. Vamos começar por aquele que está conduzindo a nossa nave na manhã de hoje. Está chegando gente aí. Está chegando, já que chegou agora. Bom dia, Alexandre. Paz e luz com Jesus. Bom dia, Amadeu, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui juntos, Amadeu. Vamos juntos. Bom dia, meu querido Delcio Soares. Paz e luz com Jesus, meu irmão. Bom dia, Amadeu. Vou trazer todo mundo logo à tela, porque assim a gente fica logo com a sala completa aqui para saudar todo mundo. Bom dia, Amadeu, Alexandre, Renato, Ivan, todos os nossos ouvintes aí da Web Rádio Estação da Luz. Estamos juntos, mais essa empreitada gostosa e maravilhosa aí nessa manhã. Graças ao Mestre Jesus. Aí, bom dia, Renato. Paz e luz com Jesus, meu irmão. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão participando da nossa conversação da noite de hoje, da manhã de hoje. Tá certo? Muita paz para todos. Maravilha. E bom dia, Ivan. Que as bênçãos e o amor de Jesus continuem com você e com todos nós, meu irmão. Assim seja, meu irmão. Meu bom dia aqui aos amigos e irmãos que compõem o grupo de atividades do canal e a todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem através do canal. Que Jesus abençoe a vida e o lar de todos nós. Maravilha. Aí, como já fez Alexandre, mandando um abraço bem apertado lá para o nosso
Elielso Tavares, que é o mentor de tudo isso, que graças a ele, hoje nós estamos aqui reunidos para conversarmos sobre as coisas da doutrina do Evangelho de Jesus. Um abraço para Tavares, um abraço apertado também para o nosso irmão João Maria, e para as nossas irmãs Melânia e Francisca Vicente, e para todos vocês que já estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz, que juntos vamos fazer esse programa. Mas vamos começar o nosso trabalho de hoje fazendo aquela preparação. Como eu costumo dizer, o nosso irmão João Horácio de Góes, que era um dos dirigentes dos trabalhos lá na casa, na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, lá na Rua dos Tororóis, aqui no Alecrim, em Natal, ele dizia que a leitura do exórdio é como se nós estivéssemos colocando um tapete para o acesso da espiritualidade amiga. E aí eu vou colocar esse tapete fazendo a leitura do livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 106, A Diferença. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidados aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado dessa forma. O que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada do Pedro, assevera aos ouvidos do próximo, o que tem, isto te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar o que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços de caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, filiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nasce dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades mais nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante das possibilidades de ajudar a si próprio. Que as bênçãos e o amor de nosso Pai misericordioso e bom continuem nos envolvendo sempre. E aí agora vamos à prece. Amado Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por tudo, por esses momentos davidosos que nós estamos aqui reunidos em seu santo divino nome. Que a paz sempre esteja conosco, que a paz esteja com o planeta Terra, que a paz emane em nossos corações a felicidade de nós estarmos com Jesus. Agradecemos, Senhor, por tudo. Por esses momentos que nós podemos passar aqui transmitindo o vosso Evangelho, a vossa doutrina, a vossa paz. E aqueles que nos assistem, que nos escutam, procuremos transmiti-lo. A paz e a harmonia e a tranquilidade. Algo que venha trazer a consciência e a lógica para os momentos que nós vivemos hoje no planeta Terra. Agradecemos, Senhor, por tudo. Nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique, nos dê paz, para que nós tenhamos um dia de paz e de harmonia. E o Cristo da vida nos abençoe sempre. Graças a Deus. Feita a prece, que é a abertura dos trabalhos, é o chamamento da espiritualidade para nos orientar, nos intuir, nos assistir.
Agora nós vamos à leitura do Evangelho, em nome de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Uma mensagem de Santo Agostinho, trazida ao mundo em Paris, em 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que trema, porque sempre, do fundo de sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra, mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus? Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhes tem feito. Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o ergueste no madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso, e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto, e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E, a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas de sangue de um irmão. Esse é o evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs. Maravilha de texto, acho que reflete perfeitamente a nossa realidade dos dias atuais. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Ivan para fazer um brevíssimo comentário acerca do pontos, se ele estiver na sala. Por gentileza, Ivan? Se ele não está, eu já aproveito. Ivan está chegando aí. Pois não, Ivan? Não, já estava aqui previamente. O irmão faz aí sobre amar o próximo e respeitar o próximo, né?
nós tivemos um período da humanidade em que era um uso comum se utilizar do duelo, né? E o duelo é uma coisa extremamente estúpida, né? Sinal de uma civilização ainda muito aquém do Evangelho de Jesus. Até porque esses duelos nem sempre eram tratados, né? Eram realizados entre duas pessoas com a mesma igualdade de armas, como costumam dizer até no direito. Normalmente, o mais forte provocava o mais fraco, né? E fazia com que o mesmo se dispusesse a lutar pela vida, mas numa condição muito desigual. Então, na época em que foi feita a codificação, ainda havia bastante lugar, muitos lugares ainda se faziam esse tipo de ato. E foi muito bem lembrado. Agora devemos nos lembrar também que no dia de hoje ainda duelamos muito através das palavras duras de duelo, que deve também ser combatido através do conhecimento do Evangelho e da mudança interior de cada um. A não ficar, não nos distanciarmos muito, né, nessas considerações. Eu vou parar por aqui, mas isso merece estudos longos ainda a respeito da nossa continuidade no duelo das ideias, quando elas se tornam tanto quanto violentas, ainda é muito comum e deve ser combatido entre todos nós. Maravilha, meu querido Ivan. Aí nós vamos passar agora para as perguntas que chegam. Nós temos aí 2 contatos no WhatsApp, e você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, através do YouTube, do Facebook, você tem aí 2 opções no WhatsApp que você pode fazer contato conosco. Você faz esse contato conosco, nós anotamos a sua pergunta, as suas ponderações, os seus questionamentos, e aí essas perguntas elas serão respondidas naquele programa ou nos programas seguintes. Nós temos aí o primeiro contato, 84 988 17 55 98 e 84 994 31 8005. Através desses 2 contatos, você entra em contato conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua pergunta, sua ponderação é anotada e vai ser encaminhada para os programas da Web Rádio Estação da Luz, se não for apresentado naquele dia, com absoluta certeza depois. E o exemplo disso é o que nós temos aqui, uma pergunta de Antônio Carlos de Jordão, lá da minha terrinha, do Recife. Antônio Carlos, lá do Jordão, ele está nos fazendo uma pergunta aqui que nos leva à reflexão. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse processo de pandemia e aí estão acontecendo coisas ali as mais diversas possíveis, né? E dentre essas coisas, as casas espíritas estão fechadas. E ele está dizendo aqui, devido à pandemia, os centros espíritas estão fechados para assistir aos espíritos necessitados. Podem os benfeitores levar os médios para o plano espiritual? Antônio Carlos de Jordão, em Recife, Pernambuco. E aí, Alexandre já fez ali um ar de riso largo, já colocou esse sorriso largo, ele vai começar. Por favor, meu querido. Abre o microfone, Alexandre. Opa, desculpem. O motivo do sorriso, Amadeu, são algumas experiências pessoais que a gente já teve nesse campo, né? Eu me recordo um tempo atrás em que trabalhávamos juntos, eu e o irmão Amadeu Ferreira, em um centro espírita, e eu me recordo muito bem de um dia que a gente terminou uma atividade e eu fui para casa, e em casa me deu um sono extraordinário, acima do normal, porque geralmente eu não durmo muito cedo depois de uma atividade mediúnica, né? Fica muita energia circulando e a gente fica muitas vezes sem sono, né? E me deu um sono extraordinário. Eu fui dormir e me vi sendo levado. Alguém chegava para mim e dizia: Alexandre, vamos aqui que já estão lhe esperando. Quando eu chegava num determinado local e estava lá o nosso irmão Amadeu,
né, indicando uma cadeira para eu sentar, e quando eu sentava na cadeira, ele dizia, pronto, agora se concentre, porque você vai começar a receber os irmãos espirituais. Então, aquela experiência bem pessoal me mostrou que, mesmo quando estamos desprendidos do corpo físico, através dos processos que nós já conhecemos de sono, né, em que o nosso espírito se desprende um pouco mais, a nossa alma se desprende um pouco mais do corpo físico, fica ligada a ela apenas por um cordão fluídico, e eu pude perceber que nesse estado em que nós estamos um pouco afastados do corpo físico, a gente continua trabalhando enquanto médium, né? Então, a resposta que eu poderia dar ao nosso irmão aí era uma resposta positiva, não é? Isso é possível. Agora, é preciso que a gente observe que nesses momentos de afastamento do centro espírita, como nós estamos vivendo agora em razão de uma pandemia, é preciso que a gente compreenda que as equipes espirituais, elas estão em pleno trabalho, né? O trabalho dos irmãos espirituais, na verdade, nesses momentos, eles redobram, né? Eles trabalham muito mais do que normalmente trabalhariam em condições normais. Então, todos os casos em que alguém está necessitando de uma ajuda num centro espírita, né, essa ajuda, de certa forma, acaba chegando pelo trabalho abnegado dos nossos irmãos espirituais, dos mentores das casas espíritas, das equipes espirituais. Eles continuam trabalhando, né? Porque Deus permite que, mesmo nesses momentos, se redobre, inclusive, a solidariedade, né? Então, o que é importante são os centros continuarem realizando suas atividades, mesmo que virtualmente. Por quê? Porque o trabalho do evangelho, a evangelioterapia que é realizada pelos centros e que não pode parar, né, acaba, de certa forma, tratando esses casos à distância da maneira como eles devem ser tratados, porque o obsidiado, o doente, né, ele vai ouvindo o evangelho e despertando para as coisas do espírito, da alma, né, vai perdoando, vai ajudando, vai fazendo bem, vai se convencendo de que é necessário fazer o bem, e isso já é uma terapia extraordinária para qualquer processo de obsessão, tá bom, meu amigo? Era só isso que eu queria contribuir. Obrigado. Maravilha, meu querido irmão. Aí, Renato, a sua opinião a respeito de sermos levados ao mundo espiritual para darmos prosseguimento aos trabalhos de assistência aos nossos irmãos do plano espiritual, que precisam naturalmente das nossas energias, do denominado choque anímico. Realmente, o que Alexandre falou é uma realidade, porque a espiritualidade nunca deixa de trabalhar. Jesus nunca deixou, porque a espiritualidade vai deixar. Então, também nós, médios da casa, jamais deixaremos de trabalhar, porque os amigos espirituais aproveitam a nossa mediunidade, os nossos trabalhos espirituais, para que possa vir ajudar os nossos irmãos. Mas nós podemos perguntar, fazer algumas perguntas, indagar, no caso aqui, que é aquela pessoa que tem algum conhecimento, o conhecimento da doutrina dos espíritos diz, mas a mediunidade ainda é ao corpo físico, ao nosso corpo físico? Isso é uma pergunta, podemos dizer que realmente é inerente ao corpo físico. Mas se você pegar o livro O Brilho da Vida Eterna, quando André Luiz está na casa do Fabiano, transitória do Fabiano, a irmã Luciana, ela vai trabalhar com sua mediunidade, a clarividência. Ela trabalha, e ela está já no mundo espiritual. Mas não é inerente ao corpo físico. Na realidade, ela pegou os amigos espirituais naquele momento, pegou o fluido, porque a casa transitória é muito próxima ao plano terráqueo, eles manipularam o fluido, ela manipula os fluidos materiais e consegue trabalhar com esse fluido material usando a mediunidade para evidência. Como o próprio, tinha um padre também nessa equipe de trabalho,
ele usou a psicofonia para fazer um trabalho de evangelização junto àqueles que estavam numa situação muito, muito delicada. Então, nós também já passamos por certos momentos de darmos comunicação, usando a nossa mediunidade de corporação no mundo espiritual. Só não é nosso irmão Alexandre que teve esse momento de experiência com o mundo espiritual. E nós sabemos que os nossos amigos espirituais estão aqui para nos ajudar, e, já que nós estamos ligados ao plano terráqueo, esse plano muito materialista no modo material, eles usam esse fogo do nosso planeta para que nós possamos trabalharmos em prol de Jesus, para a vida ser facilitada, ser vivida. Então, nós que temos esse dom divino, que se chama mediunidade, mais ostensiva, porque tem gente que diz que não existe, não sente, não vê, não sente, mas sabemos que a gente está envolvido com o mundo espiritual através da mediunidade. É aquela outra passagem que, quando Jesus pergunta a Pedro, você sabe quem sou eu, né? És o Cordeiro. E Jesus diz, não foi você que disse, mas o mundo espiritual que diz através de você. Isso são nossas palavras. Então, são momentos que nós devemos refletir sobre esse processo dos amigos espirituais trabalharem conosco, médios das casas espíritas, todos eles, no contexto de vir ajudar aos espíritos necessitados, como nós somos também no mundo espiritual. E que Jesus nos abençoe. Muito bem. Aí nós vamos do nosso irmão Ivan Augusto. Meus irmãos, em vista do que já foi aqui dito, e de que nós estamos quase na metade do programa aqui, ainda estamos na primeira pergunta, eu vou apenas corroborar a impressão dos nossos amigos aqui, sim, que isso realmente é um fato comum, né? E apenas houve, como diria assim, minhas palavras, um volume maior de trabalho está sendo movimentado, está sendo efetuado agora, exatamente em virtude da impossibilidade de manutenção das casas espíritas com as reuniões físicas. E a literatura espírita é farta disso daí. Quem quiser ler aí os livros da série André Luiz, como o irmão disse agora há pouco, vai ter aí vários exemplos desses chamados desdobramentos, essa transferência, condução dos irmãos para o plano espiritual para auxílio aos necessitados. Essa é a minha palavra. Maravilha. E o nosso irmão Delso, tem alguma coisa a acrescentar? Tudo isso já foi dito, meu irmão? Em cima disso que o irmão Ivan falou, da série André Luiz, nós temos um caso lá relatado daquela mãe que perdeu o filhinho, não sei agora dizer qual o livro, mas está dentro dessa série, e que ela estava muito agoniada, vamos dizer assim no linguajado, né? Muito agoniada, muito triste, e ela foi recolhida, ela foi tirada do corpo e levada, como nós sabemos, para o plano espiritual em desdobramento, e lá ela teve esse contato com esse filhinho. Mas ela gostou tanto do atendimento e de como o filhinho estava sendo tratado no plano espiritual, que ela disse ao mentor, ao amigo que conduziu ela, que ela ia ficar por lá, né? Junto com o filhinho. Você deve lembrar dessa passagem no livro, alguém já leu esse livro, e o plano espiritual disse a ela, não, mas o seu amor está lá na Bahia, ó, lá na Terra. Os outros filhos que ela tinha, né? Eu estou pensando na Bahia, gente. Então, é natural que ela estava ligada só pelo cordão fluídico, né? Que ela continuava aqui com o corpo aqui na Terra e ela precisava retornar aqui. Foi isso que eles recomendaram a ela. É um ótimo relato de que a gente pode esclarecer aí para dizer que nós somos tirados, né? E em tempo de pandemia, muitas das vezes o centro espírita está em trabalho ativo lá com a equipe espiritual. O templo espírita só está fechado fisicamente, mas espiritualmente a equipe está trabalhando lá dentro ativamente. E o centro espírita é um posto de socorro, onde as equipes espirituais também repousam ali, fazem seu descanso ali no centro espírita, durante seus trabalhos de auxílio na Terra. Então, para a gente ter um exemplo de como o socorro sempre vem. Se me permite, o irmão Delson citou agora a respeito daquela senhora que queria permanecer lá. Vamos nos lembrar de um caso que está registrado na Bíblia, né, em que Pedro e mais alguns se encontram com Jesus e Elias, e Pedro achou tão bom o ambiente lá que ele também já queria fazer uma casinha para ficar morando lá no plano espiritual.
Aí tá certo, é um apego, né? A literatura espírita, André Luiz, o próprio Emmanuel, Manuel Flamengo Miranda e tantos outros, envaram a nossa doutrina espírita de relatos extraordinários. Existe uma equipe espiritual formada pelo irmão Bezerra, Eurípides Barçanufo, Inácio Ferreira e Maria Modesto, que trabalham lá no Hospital da Esperança, mas trabalham socorrendo irmãos necessitários das mais variadas espécies. Num livro de Manuel Flamengo de Miranda, ditado através de Divaldo, me parece Tormentos da Obsessão, um irmão que, devido ao desvio de dinheiro na política, lá em Brasília, ele termina perdendo as condições, as características humanas, se transforma no ovoide. É a nossa irmã Maria Modesto que dá a passividade para que ele, através do seu choque anímico, seja assistido, cirurgiado e recobre as condições humanas. Então, são exemplos. A literatura espírita está evada desses casos, né? Então, o que está acontecendo nos dias atuais, já foi muito bem explicado, é que as casas espíritas estão fechadas, ou seja, estão com as atividades físicas suspensas, mas não devem deixar de continuar com suas atividades evangélicas. Porque tem uma lembrança muito viva, Alexandre, do livro Memórias do Suicida. Ali é explicado, a nossa irmã Ivânia Pereira, através de sua psicografia, explica com todas as letras o que acontece naqueles socorros que são feitos aos irmãos, e no caso de Castelo Branco, que ficou mais de 50 anos lá, embromando, fazendo curso, se envolvendo nas atividades para não reencarnar, porque ele sabia que a reencarnação dele ia ser de sacrifício, porque ele cometeu suicídio. Mas aquele socorro que é ministrado é explicado ali. Na hora que o médium entra na casa espírita, o irmão que está acompanhando também entra. E aí a preleção do evangelho é feita justamente para os espíritos que têm relação com o tema. E aí aqueles arquitetos espirituais criam imagens, movimentam imagens como se fosse uma película cinematográfica acima da cabeça do médium expositor do evangelho, e aquelas imagens vão transcorrendo e envolvendo aqueles irmãos nos fatos que ele tem relacionamento. E ali vem um despertar de consciência para o socorro deles. Paralelo a isso, o médium que está sendo obsidiado, a luz do evangelho vai sendo tocado nas suas fibras íntimas e vai acabar despertando, assimilando flashes daquilo que está sendo ministrado e muda o seu padrão vibratório. E mudando o padrão vibratório, ele vai saindo da sintonia do irmão, que por sua vez já está sendo assistido a nível da luz do evangelho. E assim se dá o socorro pelas bênçãos do Pai Eterno, a misericórdia do Mestre Jesus e a contribuição dos trabalhadores de Jesus. Muito bem pensado esse tema. Mas nós temos mais perguntas aí, meu irmão Deus. Por gentileza, manda ver. Tá aí, ó, a pergunta. Se durante uma reunião mediúnica, um ou mais médiums estiverem sintonizados com as coisas de sua preferência, o que podem fazer os benfeitores espirituais? Maria das Graças, aqui da terrinha de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Volto a pergunta aos irmãos novamente. A pergunta é muito, muito objetiva. A gente sabe, como diz Divaldo, que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, onde todos devem estar sintonizados com o propósito. Mas alguém vai para a reunião e fica pensando nas coisas da vida material, nos negócios, nos prazeres, etc. O que é que fazem os benfeitores espirituais, Alexandre? Meu amigo Amadeu, essa questão é muito interessante e ela é muito recorrente, viu? É preciso que a gente, primeiro, aproveite essa questão aí, que foi trazida para o programa, para que a gente analise uma obrigação e uma função dos centros espíritas pelo Brasil afora, que é o de preparar os seus médiuns, né? E aqui a gente faz um apelo aos dirigentes de casas espíritas que organizem seus núcleos de estudo da mediunidade, de organização e estudo da mediunidade, porque é necessário que os médiuns eles sejam muito bem preparados e muito bem orientados para a tarefa que eles têm a desempenhar. E uma vez o médium não tendo essa preparação,
é muito comum que ele chegue nas reuniões mediúnicas despreparado, obviamente, e despreparado significa sem se envolver com o trabalho que tem que ser feito. O médium precisa compreender que, primeiro, o trabalho a ser realizado por ele é um trabalho de libertação espiritual, tanto para ele mesmo, como para aquelas inteligências espirituais que Deus está colocando no caminho dele para que ele possa ajudar a socorrer, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. É um trabalho que ele exige caridade. Caridade significa você se preocupar momentaneamente, naquele momento, com a dor do outro, o sofrimento do outro. O problema é quando a gente leva o nosso egoísmo para as mesas de reunião mediúnica. Aí a gente chega lá e fica querendo que um parente nosso se comunique, a gente chega lá e fica querendo que um espírito chegue e nos dê uma orientação sobre um problema que a gente está passando. Mas espera aí, se eu estou ali na qualidade de médium para ajudar em uma reunião mediúnica, eu primeiro tenho que tirar os meus problemas da cabeça, porque eu não estou ali para resolver problema meu. Eu estou ali para praticar a caridade para o outro, que está mais necessitado do que eu naquele momento. Então, a literatura espírita nos ensina, Amadeu, e os demais amigos que estão fazendo aqui a bancada do programa, que o médium que não está na sintonia do trabalho, geralmente esse médium, ele é isolado. Né? Muitas vezes ele é isolado. Quando esse egoísmo dele está atrapalhando o trabalho, ele é isolado fluidicamente. Né? Quando o médium, por exemplo, chega numa reunião mediúnica sem a devida preparação e ele começa a atrapalhar o ambiente, ele é isolado fluidicamente, continua ali junto com os demais, mas sem atrapalhar a reunião, porque os benfeitores não permitem que isso aconteça. Né? Então, Amadeu, é lamentável que um médium espírita, né, chegue em uma reunião mediúnica, né, apenas preocupado com os seus problemas e com as suas coisas, né? Porque ele fazendo isso demonstra que ele ainda não compreendeu bem a razão e a importância do seu trabalho, tá bom, meu amigo? Era só isso que eu queria trazer aqui de informação para contribuir, os colegas com certeza vão enriquecer mais. Maravilha, meu irmão. E a contribuição é do tamanho de uma montanha enorme, né? Por exemplo, Ivan ou Renato? Quem vai? João. Eu vou. Por favor. O Alexandre acaba com a brincadeira, que nem aquele menino que, quando fica com raiva, bota a bola debaixo do braço e vai embora para casa, acaba a brincadeira. Ele já expôs tão bem aqui. Ele expõe tão bem que fica difícil a gente complementar alguma coisa. Mas só para dar minha participação aqui, é claro que a equipe espiritual, num primeiro momento, vai tentar, como ela faz já normalmente, ajuda a fazer com que os médios entrem dentro de uma vibração magneticamente aceitável para a realização do trabalho. Então, no primeiro momento, claro que o irmão vai ser assistido ali, mas se realmente ele não apresentar condições específicas para a realização da tarefa, ele será realmente magneticamente isolado para que, já que ele não pode colaborar, que ele não atrapalhe e não leve a maus termos a reunião espírita. Como o irmão disse aí, é lamentável que o médium se porte dessa maneira dentro da grandiosidade que é uma reunião espiritual, né? Uma reunião mediúnica, né? Mas que é um fato, infelizmente, comum. E os irmãos são realmente magnetizados de maneira a serem isolados para que não interfiram na tarefa. É isso. Muito bem. Renato? Olha, a minha maneira de pensar, ou tentar buscar o conhecimento disso que acontece normalmente dos médios no centro espírita, realmente o que Alexandre falou é muito importante. Nós temos o conhecimento onde aí os centros, as direções dos centros espíritas trabalhar com os médios. Mas também sabemos que é muito difícil de nós, às vezes, compreendermos certos momentos que os médios passam.
Imagina um médium que ainda está em preparo, mesmo sabendo que teve o trabalho de orientação do centro espírita, ele pode ter uma influência que não tenha condições de superar essas influências e ficar pensando no momento da reunião mediúnica do processo que está acontecendo. Para você ver que, se nós pegarmos alguns livros da doutrina, e principalmente, vamos dizer assim, Nobreza da Vida Eterna, que nós falamos há pouco tempo, teve um certo ponto que André Luiz estava em trabalho, em certo local muito difícil, e em certo momento ele caiu a vibração, e foi chamada a atenção do nosso irmão Jerônimo, que é o chefe da equipe. E Jerônimo disse, não, André, não pode ser desse jeito. Por quê? Porque você caiu de vibração e você tem de modificar a sua condição. André Luiz. Imagina um médium como nós, como eu, no caso, num processo de uma mediunidade ostensiva, com muitos processos de vidas pretéritas, e sem a condição de superar os obstáculos de influência espiritual, que muitas vezes nós entramos numa sessão mediúnica, tem alguns espíritos que estão ao nosso lado que poderão ter acesso às reuniões. Tem muitos que não têm, mas tem muitos que a espiritualidade diz, esse daí tem condições de entrar, e entra junto com o médium, pelo processo que está acontecendo. Então, não é fácil, nós sabemos disso, mas também não é possível nós não tentarmos, dentro do Evangelho de Jesus, dentro do conhecimento da doutrina dos Espíritos, superar esses processos que acontecem no nosso dia a dia. Por quê? Tem uns que a doutrina dos Espíritos, nós estamos dentro da doutrina dos Espíritos, dentro da doutrina dos Espíritos não está dentro de nós. Por quê? Porque a vibração, a condição mediúnica, a condição evolutiva daquele espírito ainda não está nas condições, mesmo sabendo que tem condições de estar dentro da reunião mediúnica, mas não é como qualquer outro médium que já tem uma experiência grande. É por isso que muitos de nós temos de buscar aqueles mais velhos, mais experientes, com uma certa observação de quem nós estamos buscando, os mais velhos, para nos orientar no nosso dia a dia. É muito importante também essa passagem nas questões das reuniões mediúnicas no nosso dia a dia. Maravilhoso. E aí eu volto para o nosso irmão Delcio, que é médium, psicofone, psicográfico, aí. E aí, seu Décio, todas essas explicações. Então, nos ensinam os espíritos que uma equipe mediúnica, de trabalho mediúnico, os irmãos têm que estar coesos, numa mesma sintonia, numa mesma vibração, num só pensamento, como disse o Alexandre, de servir, deixando de lado as questões de pendências pessoais, né? Tanto em qualquer campo de atividade, pendências pessoais são para ser resolvidas em outro momento, não na questão, na hora da reunião mediúnica. Nessa hora, nós precisamos estar sintonizados, até mesmo uns com os outros, nesse pensamento coeso, para que o sucesso do trabalho tenha êxito, né? Porque ali naquele momento nós somos intermediários do plano espiritual, nós estamos a serviço de auxílio ao próximo, ao irmão sofredor, ao irmão que quer esclarecimento, que quer orientação. Então, essas questões de pendência nós temos que tirar de lado. Existe também uma das obras de Chico, através dos espíritos, que nos diz que uma equipe mediúnica, o plano espiritual, queria passar uma mensagem ali, e não sei o número de médios, mas me parece que era uma equipe com mais de meia dúzia de médios ali, e somente encontrou uma pequena sintonia em um médium. Eu não vou saber agora qual o livro, mas tem uma dificuldade tremenda para a equipe espiritual conectar com esses médios, porque somente um médium daquela equipe estava com o pensamento voltado para o trabalho. Os demais estavam tudo pensando na morte da bezerra ou no bife, que deixou lá na panela, né, para quando voltar. Então, veja como é preciso a gente estudar a mediunidade, é preciso a gente trabalhar essa questão de entender que, naquele momento, nós temos que realmente ser portadores
dessa dádiva, desse amor, né, como bem colocou nosso amigo Alexandre e todos aí da sala. Então, é por isso que a mediunidade requer estudo, requer trabalho sério, né? O processo do médium não é brincadeira. O médium que brinca com mediunidade, ele tem um caminho certo, terminar no manicômio, né? Maravilha. Eu lembro de orientações do irmão Bezerra de Menezes. Ele me disse o seguinte: todos os médios, todos os trabalhadores da Seara de Jesus que estão nas casas espíritas, ele e outros espíritos vão buscar onde eles estejam, mediante a vontade do Mestre Jesus. E esses trabalhadores não são trabalhadores da casa espírita, não são trabalhadores do dirigente da casa, não são trabalhadores dos espíritos, são trabalhadores de Jesus. E precisamos nos compenetrar nesta responsabilidade. E aí já foram levantados vários casos de médiuns que vão para a reunião e chegam lá, como disse o nosso irmão Renato agora, fica pensando na morte da Bezerra. Vamos pegar, por exemplo, o livro Desobsessão, de André Luiz, a parte que fala da preparação para a reunião mediúnica. Ali o irmão André Luiz ele vai descrever desde os empecilhos que aparecem do trabalho nos dias que antecedem a sua reunião, até o momento que você vai à casa espírita e entra na sala mediúnica para o seu trabalho. Se você vai ali resolver problemas de ordem pessoal, e é comum que na casa espírita apareçam pessoas, por desconhecimento, que querem resolver seus problemas de ordem pessoal e material, mas o médium não tem esse direito, porque ele é trabalhador de Jesus, ele foi escolhido, deve ter sido preparado com o propósito de ajudar o semelhante. E ali ele é um instrumento da espiritualidade. Ora, imagine, por exemplo, que todos aqueles médicos que estão ali, eles foram levados ali mediante a orientação do plano espiritual. Aí você chega lá, não contribui para o trabalho, como já foi dito anteriormente, ele é isolado, e ele passa a ser um obstáculo ao trabalho. Além de não contribuir, ele passa a ser um obstáculo, quando ele deveria ser um instrumento eficaz. Então, é muito séria essa responsabilidade. E o espírito acompanhou o médium na hora que ele foi para o centro. E aí, dona Ana está dizendo aqui que o espírito acompanhou o médium na hora que ele foi para o centro e chega lá, vê o irmão se entregar aos próprios desvários mentais e aí deixa de cumprir com o seu papel. Mas, seu Décio já disse aí que tem perguntas. Por favor, Décio. Às vezes o irmão pode acompanhar o médico está preparado. Perfeito. Dona Ana está dizendo que o irmão acompanha o médico preparado tem o papel de ajudá-lo lá, como acontece lá nos Memórias do Suicida. Já ouvi falar em algumas casas espíritas que existem hospitais espirituais em cima de algumas cidades, como Natal, Recife, Salvador. Isso é verdade? Antônio Carlos de Jordão e Recife. E aí eles nos perguntam, realmente existe esse hospital espiritual? Eu vou começar com o nosso irmão Renato. Por favor, Renato, existe mesmo esses hospitais? Olha, existem os hospitais, existem as casas transitórias, existem as instâncias maiores, ou como o nosso lar, certo? As casas transitórias, podemos dizer assim, também existem os hospitais. Se você pegar, porque para a espiritualidade, para os nossos amigos espirituais, realmente é algo que, muitas vezes, para o nosso plano espiritual é muito difícil e para eles muito simples. Como assim? Se nós pegarmos na fronteira da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele faz um trabalho com o doutor Bezerra, em pleno um carnaval do Rio de Janeiro, eles montam o hospital através dos ectoplasmas das pessoas que estão naquele local, junto àquele local, e constroem um hospital para dar assistência aos espíritos que estão na condição que venham sofrer junto ao Carnaval do Rio de Janeiro. Então, isso daí, para a construção do hospital, ele poderá acontecer nesses momentos difíceis que a espiritualidade pode chegar e construir através do ectoplasma do próprio ser humano, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Então, as cidades, como o nosso lar,
Alvorada Nova, que foi a primeira cidade, considerada a primeira cidade espiritual do nosso país, que fica lá em Santos, em São Paulo, foi, a passar do tempo, essa construção. Mas nós sabemos que os outros hospitais, alguns hospitais, eles poderão ter sido feitos de acordo com o tempo, e também existem os hospitais que são plasmados e construídos imediatamente. Isso vai depender muito da condição espiritual e do momento da condição que se vive nos dias de hoje. Então, existem os hospitais, esses pontos de socorros aqui na escofera do nosso plano terráqueo. Muito bem, Alexandre. Meu amigo, existe sim, e uma notícia boa, não precisa nem de plano de saúde para ser atendido lá, viu? Nem de plano de saúde. E nem de SUS, só precisa, né, estar em condições de ser resgatado para lá. Existe sim, meus irmãos, hospitais, escolas, cidades espirituais, colônias espirituais, casas, habitações, praças. O mundo espiritual tem uma sociedade, assim como aqui, né? E essa sociedade é organizada, né? Essa sociedade é organizada, existem pessoas que administram as coisas, existem espíritos bondosos e caridosos que estão tomando conta desses ambientes que são os hospitais espirituais. Existe, meu amigo e minha irmã, meu irmão e minha irmã, nós não estamos desamparados, em momento algum a gente está desamparado. Pode ter certeza que se você necessitar no mundo espiritual de um hospital, vai ter um para lhe atender, tá? E melhor de tudo, né? Sem precisar de plano de saúde para pagar. Valeu. Ok. Ivão, você que trabalha no Bezerra de Menezes, você certamente já ouviu falar nesses hospitais. Por favor. Sim, já ouvi falar muito desse hospital, e eu tive a sorte de, no início das minhas atividades lá no Bezerra de Menezes, num aniversário do Bezerra de Menezes, teve uma comemoração lá, onde hoje é a antiga Escola Técnica Federal, e nós tínhamos convidado a palestrante espírita Sueli Caldas Schubert, e eu tive a oportunidade de comprar um livro, até peguei a assinatura dela no livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, livro maravilhoso, onde tudo isso está descrito com uma claridade, com uma precisão incrível. O que acontece, o que compõe tudo sobre uma casa espírita. E, sobretudo, fiquei admiradíssimo quando falou exatamente das instalações espirituais acima das casas espíritas para o atendimento aos irmãos necessitados. Não só os irmãos que normalmente vêm do plano espiritual para serem socorridos, mas médios também, encarnados, médios ou não encarnados, na realidade todos são médios, mas necessitados encarnados também, que são conduzidos em desdobramento aos hospitais espirituais para o devido tratamento. É o que eu tinha a dizer. Muito bem. Delcio, você já ouviu falar nesses centros espirituais, nesses hospitais em cima das cidades? Exatamente. A literatura nos traz uma vasta informação de que quando os irmãos espirituais descem a crosta terrena em auxílio a irmãos necessitados, muitos deles são socorridos através dos centros espíritas, nesses hospitais que são localizados nos centros espíritas, e também recambiados e conduzidos aí para o plano espiritual, para hospitais, né? Todos nós, né, vamos encontrar um hospital espiritual em auxílio a nós, porque ao desencarnar todos têm a perturbação, e onde é que nós vamos repousar dessa perturbação até buscar o estado de consciência para aprender, para saber que não estamos mais. Depende do grau de evolução de cada um, né, no momento do desencarne, porque o desencarne para cada um é diferente, não é um desencarne de um é igual ao do outro, né? Para cada um é diferente o desencarne. Então, são nesses lugares, nesses hospitais, nessas colônias, como bem nos relata André Luiz e companheiros, que vamos encontrar esse amparo aí. E como disse anteriormente, a casa espírita é esse posto de socorro, né? Esse hospital espiritual, essa escola, e que os espíritos encontram em guarida e amor.
a todos eles na acolhida. Muito bem. Lembro-me de várias orientações do irmão Bezerra de Menezes, através do irmão João Cecílio da Costa, falando desses hospitais. Eu tenho uma relação, eu vou procurar, sei que eu tenho anotado em algum lugar, e eu me proponho nos programas seguintes eu revelar os nomes e locais desses hospitais. Mas, a princípio, o irmão Bezerra de Menezes nos diz, por exemplo, em Fortaleza, o Hospital Espiritual fica em cima da Praia de Iracema. Aqui em Natal fica o Hospital A Grande Estrela, em cima do Forte dos Reis Magos. Em João Pessoa, fica em cima daquele lago que tem ali no centro da cidade. Em Recife, fica em cima do Palácio do Campo das Princesas. Lagoa em Alagoas, de Itambaú, né? Exatamente. Em Alagoas, fica em cima daquela Lagoa do Mandaú, parece, eu não sei, é um nome desse aí. Em Alagoas. Em Salvador, fica em cima da Igreja do Senhor do Bonfim. Ou seja, o irmão Bezerra, durante um bom tempo, quando o irmão Cecílio, e Renato deve lembrar disso, quando ele estava mais resistente, né, ele fazia umas cartas consoladoras e trazia informações de parentes que haviam desencarnado. As pessoas iam lá, falavam com o irmão Bezerra, deixavam os dados, diziam o dia e local onde a criatura desencarnou, e a partir dali ele seguia e geralmente localizava as pessoas lá na Grande Estrela, que fica ali em cima do Forte Reis Magos. E depois ele trazia as informações de como aquela criatura estava. Lembro-me de uma passagem, uma experiência muito rica, quando eu e Adalberto Amorim, nós conduzimos o estudo da educação da mediunidade lá na Federação, e logo nos primeiros módulos, tinha uma irmã que vivia uma situação extremamente difícil, porque era sentar, fechar os olhos, e aí começava, ela viajava, começava a interferência espiritual, e a gente lutava para que aquilo não acontecesse, porque naquele método de estudo da Federação, só pode haver psicofonia e psicografia quando se chega ao módulo manifestação espiritual. E aí eu tive uma intuição de mandar ela num centro que tem ali na Rua Voluntária da Pátria, não lembro agora o nome mais, e aí tinha lá um amigo, Chiquinho Mendonça, que fazia um trabalho de assistência espiritual nas terças-feiras. Coincidentemente, eu fui naquela terça-feira e a moça foi também. E assim que a moça entrou, que começou a atividade mediúnica, ela entrou em transe. Aí veio um caboclo, um preto velho, melhor dizendo, veio um preto velho, mandou despertar ela, nós despertamos, e aí ele foi orientá-la. O que é que estava acontecendo? Aquela irmã, ela tinha um filho adolescente que enveredou pelos caminhos da droga. E ela estava num desespero enorme, é mãe, né? Mas ela pedia à mãe dela, a avó do menino, que socorresse o garoto, que a avó dela havia desencarnado há uns 2 anos e pouco, e ela pedia, só que a avó dela estava internada no hospital, a Grande Estrela, ali em cima do Forte Reis Magos, e sofria horrores, porque recebia as vibrações, mas não podia fazer nada, porque ela estava presa a um leito, estava se recuperando. Estava sofrendo muito, ela estava causando um sofrimento horrível na mãe. E o irmão pediu para que ela parasse com aquilo, parasse de pedir socorro à mãe, que a mãe estava sendo socorrida, não podia ajudar ninguém. Então, foi uma experiência muito rica, e foi orientada que ela fizesse pedido a outros irmãos, etc. E, naturalmente, com o tempo, ela recobrou o equilíbrio, e o jovem adolescente foi socorrido, e aí foi mais uma vez constatada a veracidade, que naturalmente não poderia ser diferente, da orientação do irmão Bezerra sobre o hospital A Grande Estrela, em cima do Forte Reis Magos. Mas nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, estamos aí às 59h55, e vamos começar com as considerações finais do meu querido Delcio Soares, que está no comando técnico da nossa rádio hoje. É com você, meu querido. Bom, sempre agradecendo a Deus as oportunidades nos oferecidas de mais aprendizado, e é sempre bom estar com vocês, né, nessa maravilhosa tarefa de divulgar a doutrina espírita, de aprender. Eu aprendo muito mais do que divulgo, mas eu gostaria de agradecer sempre a Deus. E até a próxima oportunidade. Maravilha! Renato, por favor.
Eu temos de agradecer a Deus pelos momentos que nós estamos passando aqui, amigo. E nós sabemos que quando nós estamos buscando o conhecimento da doutrina dos Espíritos, é muito importante para nós, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão observando que, na realidade, a doutrina dos Espíritos traz a lógica e a razão em todos os momentos das nossas vidas. E foi muito importante esse bate-papo que nós tivemos aqui, porque nós sabemos que cada um tem suas experiências de vida, cada um tem sua maneira, seus momentos de mediunidade, podemos dizer assim. Como vocês tiveram, eu tive também, como muitos médios que estão aí ainda trabalhando em prol do ensinamento de Jesus, muitas pessoas que têm um pouco de conhecimento da doutrina dos Espíritos, mas ainda sabemos que a vida é bela, a vida nos traz a felicidade quando nós trazemos Jesus dentro de nós. E, na realidade, nós sempre fomos aquelas pessoas, um daqueles que sempre buscamos, na melhor maneira possível, interpretar o Evangelho de Jesus, a doutrina, e muitas vezes buscando as pessoas que têm mais experiência para nos auxiliar, porque o mais experiente das nossas vidas se chama Jesus de Nazaré. E olha que ele passou 30 anos para começar o trabalho mediúnico. Quem sabe disso? Ou não foi? Com 30 anos ele começou. Antes ele era médium, mas a gente via que ele não estava trabalhando. E passou 30 anos para começar a sua vida mediúnica. Lá no casamento, onde Maria pediu para que ele trouxesse a questão do vinho. E daí? E nós? O que é que vamos fazendo? Desde pequenininho somos médios, às vezes com certos problemas e nós não sabemos por quê. Então vamos estudar a doutrina, vamos ver a doutrina, vamos buscar a doutrina para que nós possamos aprender cada vez mais. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado, seu Renato, seu Décio, que Deus nos abençoe. Alexandre, suas considerações finais, com os nossos sinceros agradecimentos pela sua contribuição nesse trabalho de hoje. Eu aqui agradeço, Amadeu, a oportunidade, agradeço a Jesus, nosso eterno mestre amado, né, Jesus, a Deus, e a oportunidade de estar aqui aprendendo com os irmãos aí, Ivan, Delso, com você, Amadeu, com o nosso amigo Renato, e poder estar aqui ajudando a divulgar um pouquinho a doutrina espírita. Então, paz e luz para todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tivemos um pequeno problema aí com o seu Amadeu, tá de volta aqui. Espera aí que eu vou trazer ele. Aí, ele é igual o filho pródigo, vai e volta. Aí. Ok, essa internet mata a gente do coração. Obrigadão, Alexandre. E aí, o nosso irmão Ivan com suas considerações finais e carregando as baterias para a prece final. Ivan, é com você, meu querido. Nosso irmão Alexandre, agora há pouco, citou que, ao terminar a reunião mediúnica, ainda se sente energizado por algum tempo. Eu me sinto assim também nessas nossas reuniões aqui da Web Rádio Estação da Luz. Depois de que termina a reunião, a gente passa por um período assim, ainda parece que meio eufórico, meio energizado, com aqueles desenhos animados dos meninos que comem muito açúcar, entendeu? Então, eu agradeço a Deus, né, por essa bênção, né? Quisera Deus a gente pudesse permanecer o tempo todo assim, nesse estado de quase êxtase, durante esse período que a gente está aqui reunido. Então, o coração é só gratidão, né? E a equipe pela oportunidade que nos é concedida de auxiliar nesse trabalho grandioso, que é repassar a doutrina espírita, né? Difundir a doutrina espírita para os nossos irmãos sequiosos, vamos dizer essa palavra, de conhecimento. É isso aí. Maravilha, meu querido irmão, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Segura aí para fazer a prece final. E só lembrando que logo mais, às 23 horas, nós teremos o culto do Evangelho com Emmanuel, e aí eu estarei com o nosso irmão Renato Bezerra, que vai fazer o Evangelho de hoje. Hoje, às 23 horas, Renato Bezerra
o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Lucas por Emmanuel, em nome de Jesus. Mas nós queríamos lembrar que a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta, está aqui, olha, hoje está aqui Renato, a turma dos domínios da mediunidade, Renato fazendo o seu programa. É Amadeu, é Renato, é João Maria, é Fueiro Quintal, é Ivan, é todos. Então, veja bem, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem uma programação matinal. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos programas às 8 horas da manhã. A exemplo desse. Segundas e sextas-feiras, nós, eu, Renato, Ivan, João Maria, Francisca Vicente, Melânia, Jair, os nossos irmãos Fueiro Quintal, Alexandre, Delso, Hugo, nós fazemos o programa nos domínios da mediunidade, segunda e sextas-feiras. Nas terças e quintas-feiras, nós temos o nosso irmão Delso Soares construindo pontes para a eternidade. Aí vai Delso Soares, Dona Marília, vai Hugo, vai Sandra, vai um monte de gente que faz parte da equipe de Delso, apresentando, construindo pontos para a eternidade. Nas terças-feiras, o estudo do Evangelho, nas quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos. Nas quartas-feiras, fechando a semana, no meio da semana, aí nós temos uma equipe, Alexandre Santos, Cristina Buquerque, Leopoldo José e outros convidados mais fazem parte daquela equipe. Programa Filosofia, Ciência e Moral. E aí fecha a semana com essa programação matinal. Mas, todos os dias, às 19 horas, tem programas espírita, Tavares e seus convidados. Aí uma gama de temas que são abordados. Todos os dias. Tem programas antes, tem programas depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a narrativa aqui dos programas que aconteceram até hoje e do que vai acontecer de hoje até domingo, que é a semana. Por exemplo, segunda-feira, às 19 horas, nós tivemos o programa Perguntas sobre a questão 963 e 964 do Livro dos Espíritos, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, parte 4, capítulo 2, com Wilson Garcia, da Fundação Herculano Pires. Às 21 horas, tivemos Espiritismo e Educação, Quem é Minha Mãe, Quem São Meus Irmãos, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, ambos do Rio de Janeiro. Às 23 horas, o programa Evangelho por Emmanuel, com a equipe da Web Rádio. Na terça-feira, às 19 horas, o Livro dos Médiuns, capítulo 6, Manifestações e as Drogas, com Henrique de França, lá de Brasília, Distrito Federal, ele falando experiências extraordinárias que ele teve e está dando na ajuda a irmãos drogados. Um trabalho excepcional. Às 20 horas, Herculanos, o Homem do Mundo, um revolucionário do bem, com Heloísa Pires, filho de Herculano Pires, Alberto Magno e Wagner Tadeu. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Hugo Laércio, filho do nosso irmão Delso. Na quarta-feira, às 18 horas, a Rádio Rio de Janeiro e a Web Rádio Estação da Luz apresentaram o programa sobre os Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, com Berenice Lima e Deusa Nogueira. Às 19 horas, Semana Espírita de Ponta Negra, 23 anos de entendimento, retrospectiva e perspectivas do Centro Espírita Irmão do Caminho, com o nosso irmão Duda, fundador e dirigente eterno daquela casa. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com a equipe da Web Rádio. Na quinta-feira, às 19 horas, Cristianismo e Espiritismo, com a equipe da Web Rádio, porque o nosso José Soares está com problema na garganta e está sarando a garganta e vai tocar para frente depois. Às 23 horas, o programa Evangelho por Emmanuel, com a Amanda Alves, lá de São Paulo, é a filha do nosso Delso Soares. Na sexta-feira, hoje, às 19 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, Advento do Espírito de Verdade, grupo musical espírita, Chave de Luz, lá de São Paulo, com Keterlin Chaves. E às 23 horas, hoje, às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Renato Bezerra, e nós estaremos juntos lá. No sábado, amanhã, às 19 horas, Perseverança, grupo espírita Cantinho de Luz,
lá de Massachusetts, dos Estados Unidos, com Mackenzie Mello, filho do nosso irmão Jacomelo. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Marineves Saraiva, lá de Teresina, ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, vai estar fazendo o Evangelho por Emmanuel. No domingo, a atualidade do pensamento espírita, o que é mediunidade, com Cosme de Olindo e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá do Rio de Janeiro. Às 21 horas, aí nós temos o culto do Evangelho na Web Rádio Estação da Luz. Todos os apresentadores participem e continuam convidados para fazermos esse programa no domingo às 19 horas. E fechando a semana, finalizando às 23 horas com o programa Evangelho por Emmanuel, com Zezé de Franco, do Rio de Janeiro. Esta é a nossa programação e agora os nossos sinceros agradecimentos com as bênçãos divinas, os nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas no dia de hoje com o nosso irmão Ivan Augusto. Madeu, nós temos novidade na programação a partir de hoje, veja aí, pode falar aí, meu irmão, as estreias aí. Estreia do programa, tem um dado em cima do título do programa, pode falar aí, por favor? Então, hoje, estreia Histórias de Espíritos, às 16 horas, a estreia com a nossa amiga apresentadora, Zezé Franco. Então, nós temos um novo programa hoje, programa fixo, irá ao ar todos os dias, de sextas-feiras, sempre às 16 horas, com ela, Zezé Franco. Histórias de Espíritos. Né? Temos ainda mais uma estreia para o dia 12 de janeiro, estudando as obras de André Luiz, a iniciar pelo Nosso Lar, com a nossa querida apresentadora Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro. É uma estreia na terça-feira, dia 17. E mais uma estreia agora para janeiro, dia 21, na quinta-feira, às 21 horas, Luiz Dodge, Niceia Rosa, Terezinha Guimarães e Valéria Tavares, um mergulho no pensamento de Leon Denis. Vai lá, essa estreia acontecerá quinta-feira, no dia 21 de janeiro, sempre às 21 horas. Acabou-se a programação, são aí 1, 2, 3 estreias para esse mês de janeiro. Programas fixos. Maravilha. Tavares vai falar de espiritismo 25 horas por dia. Que Deus abençoe. Muito bom. Com você, meu querido Ivan. Obrigado, Décio, pela lembrança. Que Deus abençoe, meu querido. Mas que coisa fantástica, hein? Mais 3 estreias aí. A emissora realmente está se tornando, já era, mas crescendo cada vez mais essa luz que emana para o mundo. Então, meus irmãos, ao final da nossa atividade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus através da nossa prece aqui, chamada Minha Prece Diária. Agradeço a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogo-nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que careço para alcançar a luz espiritual que me levará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o meu espírito, assim como para todos os que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de que eu possa tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e a palavra reconfortante. Rogo finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Glória a Deus nas alturas, paz aos trabalhadores de boa vontade, onde se encontrem em todo o universo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um maravilhoso final de semana a todos. Maravilha. E nosso irmão Tavares e Dona Elizabeth dizem gratidão a todos que estão conosco nesse programa de hoje. Bom dia, Brasil!